Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, Rádio Boa Nova, com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar. De André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, gratidão pelo seu carinho. Temos recebido muitas mensagens, o nosso querido André Luiz, dos nossos radio-ouvintes. Gratidão pela sua amizade, gratidão pelo seu carinho. E você sabe que nesses 2 anos que estamos com o programa pela Rádio Boa Nova, temos estudado esse livro que para mim é fabuloso. Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Eu sempre estou dizendo que é uma obra pertinente a uma autobiografia. Não é um livro biográfico, é autobiográfico, porque Chico Xavier acompanhou todo esse livro, passou informações que são informações importantes para esse momento, não é? Então nós percebemos que é um livro de muita credibilidade. Então, queridos amigos, nós vamos estudar uma página hoje que é muito interessante para a nossa análise, falando um pouquinho daquelas pessoas que ficam o dia todo numa mesa de bilhar, numa mesa de sinuca, como muitos chamam. Então nós vamos entrar nessa lição. Mas antes de nós entrarmos, André, tudo bem com você? Olá, querido Sérgio, tudo bem? Que alegria estarmos juntos, mais este programa. Que alegria estarmos aqui na grade de programação da Rádio Boa Nova, que tem levado luz através do Espiritismo a tantas pessoas no Brasil e também no exterior, através da web. Falar do Chico é sempre uma alegria redobrada. Chico Xavier é uma bandeira de amor, de luz, de otimismo, de esperança, de disciplina e de responsabilidade. Então a alegria é muito grande e rogamos a espiritualidade que nos envolva em mais esta oportunidade. A lição do bilhar. Num domingo, conta Chico Xavier, em que estava de plantão no estabelecimento do qual é empregado, Chico levantara-se cedo e foi a pé para o seu escritório. Ao passar às 7 horas da manhã, defronte de um bar, admirou-se por ver tão cedo um grupo de rapazes jogando bilhar. Então nós percebemos o Chico narrando no dia de trabalho, que num domingo ele tinha necessidade de trabalhar, o plantão era o dia em que ele estava escalado, e quando ele passa às 7 horas da manhã, ele estava caminhando a pé até o escritório, e quando ele percebe que desde as 7 horas da manhã já tinha um grupo de pessoas reunidos no bar, jogando, se alimentando, bebendo, e aquilo lhe chamou muito a atenção. Já logo pela manhã, cedinho, já pessoas aqui reunidas em torno do jogo. Ele apenas pensou e continuou o seu caminhar até o trabalho. É interessante nós notarmos que o Chico pensou, trabalhou a manhã toda, fez a sua parte no seu trabalho. Na hora do almoço, os mesmos rapazes jogavam bilhar. Então o Chico percebeu que quando ele voltou na hora do almoço, para almoçar em casa, aqueles mesmos jovens estavam ali jogando bilhar. O Chico olhou, foi para sua casa, almoçou. De tarde, às 17 horas, veio para jantar e de volta reparou que o mesmo grupo ali estava no bar carambolando. Por fim, às 22 horas,
ao regressar à casa, acabada a sua tarefa, passou de novo pelo mesmo local e, surpreso, verificou que o mesmo conjunto de jovens ali estava, ainda no mesmo entretenimento. Até hoje, nós percebemos que isso é uma prática. Quando eu vou para o Núcleo Chico Xavier, dependendo da rota que eu tomo, tem um bar que eu passo diante, você pode ir em qualquer hora, tem pessoas. Só que lá, em vez de jogar bilhar, é a bocha que eles jogam aqui. Então nós percebemos que aquilo chamou muita atenção do Chico. 7 da manhã já tinham pessoas, às 10 horas da noite as mesmas pessoas ali. E o Chico passou em diferentes horários do dia e as pessoas ali. Aquilo chamou a atenção dele, como chamaria a atenção nossa também, aquelas pessoas sem um grande proveito do tempo. Muitos podem pensar, olha que existência infrutífera, a pessoa no bar o dia todo. E é natural que nós tenhamos este tipo de pensamento, já que o nosso progresso ele se dá em bases morais e em bases intelectuais. E nós podemos questionar uma pessoa que fica das 7 da manhã até as 10 da noite, o que ele pode tirar de proveito para a sua economia espiritual. Então é uma história que, passado tantas décadas, se verificam até hoje nos dias atuais. Para darmos continuidade na leitura, vamos relembrar que o Chico saiu às 7 horas da manhã, voltou na hora do almoço e foi trabalhar no escritório da Fazenda Modelo. Almoçou, voltou para o trabalho, 5 horas da tarde retornou para o jantar, porque ele tinha o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele foi para o trabalho no centro, às 22 horas mais ou menos ele retornou. E é interessante que ele percebeu que nesses 4 momentos da passagem dele por aquele bar, havia um grupo de jovens jogando sinuca desde as 7 horas da manhã. E lógico que o Chico pensou sobre isso, que esses jovens perdem tanto tempo, né? E ali nós vemos uma coisa interessante. Exclamou consigo mesmo: meu Deus, será possível que vejo? Tenho tanto trabalho, não me sobra tempo para perdê-lo. No entanto, esses moços atravessaram o dia inteiro em passatempo inútil. É uma pergunta legítima do Chico, é uma pergunta que ronda as nossas consciências também, questionamos a respeito do real proveito. Às vezes o nosso dia precisaria ter 30 horas, 40 horas, e tem pessoas que têm o tempo todo livre. Chico analisou, pensou, olha, eu aqui precisando de mais tempo para trabalhar, para fazer, para ajudar, para realizar, e essas pessoas o dia todo sem um proveito espiritual mais abrangente, pessoas apenas e tão somente preocupadas com o jogo, apenas e tão somente alimentando o seu vício do alcoolismo, sendo que temos tantas coisas bonitas a vivenciar. Esse foi o pensamento do Chico, e daqui a pouco veremos o comentário de Emmanuel a Chico Xavier. Nós vamos, na verdade, emendar 2 mensagens, porque em seguida tem uma advertência e um ensino, que também estão ligadas uma à outra. A primeira, o Chico repara que aquele grupo de jovens estavam perdendo seu tempo, que ele era uma pessoa tão compromissada, não tinha tempo para nada, sequer ele tinha um tempo para o seu lazer. E ele então questionou isso, logicamente naquela conversa íntima com o seu benfeitor espiritual, Emmanuel. De imediato, porém, ouviu a palavra de Emmanuel a dizer-lhe: o bilhar também é uma criação de Deus. Detém os espíritos para que não sigam o caminho das trevas. Enquanto estes jovens se divertem, não mentalizam crimes, não aumentam as próprias faltas
e nem dão acesso aos pensamentos tenebrosos dos espíritos cristalizados na delinquência. Aprendamos, desse modo, a respeitar a bondade de Deus. Resumindo, antes jogar bilhar do que arquitetar um furto, um roubo, do que premeditar algo que possa ferir a vida alheia. Emmanuel foi muito feliz neste comentário, porque enquanto eles passaram ali o dia jogando, bebendo, dando risada, eles poderiam pegar o mesmo tempo para estarem fazendo coisas piores. Pelo menos ali, eles não estavam ferindo ninguém, não estavam prejudicando ninguém, a não ser a si mesmos. Eles estavam ali num reduto em que a alegria reinava. Esta visão de Emmanuel, antes de eu ler esta mensagem, eu confesso que eu nunca tinha pensado por este ângulo. Pelo contrário, sempre que podia, censurava as pessoas que têm tempo em demasia e usa esse tempo para ficar preso num local apenas e tão somente alimentando o seu vício. Então a história de hoje, ela é muito importante a mudarmos o modo de pensarmos, o modo de agirmos e o modo de vermos o nosso semelhante. É interessante quando Emmanuel diz que o bilhar também é uma criação de Deus. Às vezes, Deus, na sua infinita bondade, cria para a criatura humana certas diversões para que ele possa, com todo o seu tempo ocioso, não gastá-lo em coisas prejudiciais para o outro e para si mesmo. Então ele diz que aqueles irmãos poderiam estar seguindo um caminho das trevas, cometendo crimes, estando envolvido nas drogas, no alcoolismo, cometendo atrocidades como, por exemplo, um estupro. E eles estavam ali, jovens, se divertindo, e que aquilo era uma criação de Deus, para que aqueles jovens um dia pudessem se despertar para outras situações. Nós vamos ver que a segunda lição tem muito a ver com essa primeira, uma advertência e um ensino. Nós vamos ver que o nosso querido Chico Xavier, certa noite de sessão pública no Centro Espírita Luiz Gonzaga, achava-se muito triste. Um jornal atirara-lhe ao nome acusações descabidas. A maledicência crescera abundante. Cassimiro Cunha, porém, aparece-lhe sorrindo, com bondade, e escreve tomando-lhe as mãos. Então aqui nós vemos, Nós ficamos imaginando o quanto os benfeitores são importantes na nossa vida a partir do momento em que nós aceitamos a ajuda. É interessante, eu gostaria de caminhar por um viés totalmente diferente do tradicional. Eu gostaria de estar focando um outro ângulo diante desses ensinamentos. Porque nós temos dificuldade de receber uma repreensão. Nós temos dificuldade quando alguém nos chama a atenção. Nós ficamos chateados, nós ficamos bravos, nós brigamos. E a grande verdade é que Chico, humildemente, estando diante de uma situação, entristecido porque estava fazendo o trabalho do bem e os maledicentes, principalmente um jornalista de Belo Horizonte, o criticava e muito. E aquilo estava aumentando de maneira tão intensa que o Chico estava começando a se incomodar com tudo isso. Naquela noite, o Chico estava visivelmente abatido com essa história. E no final das suas atividades, nós vamos ver então aqui um soneto de Cassimiro Cunha.
né, André Luiz? É importante nós dizermos que mesmo um espírito da alta envergadura, como o caso do Chico, também tinha momentos de tristeza, de solidão, tinha momentos em que ficavam mais, guardaram-se um pouco mais. O mundo é implacável. Hoje Chico Xavier é comentado aqui, comentado acolá, é comentado suas frases nas redes sociais, mas ele não foi aceito por todos na sua época. Pelo contrário, ele passou por muitas dificuldades, colheu muitas ingratidões. Ele não ficava triste quando a crítica vinha a seu nome. Ele ficava triste quando a crítica envolvia o espiritismo, as obras de que ele era portador. Ele nunca defendeu o seu nome. Ele sempre defendeu a mensagem espírita. Ele sempre defendeu o espiritismo, a mediunidade. Hoje nós temos percebido que pouquíssimas pessoas suportariam passar por esta perseguição violentíssima, tanto do plano físico quanto do plano espiritual que o nosso querido Chico passou. Porém, nós vemos também os espíritos aconchegando, abraçando, apoiando e encorajando a segui-lo adiante. Então nós vemos que o grande poeta Cassimiro Cunha, numa quadra, diz: homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue reparar o cão que ladra na rua. É realmente uma quadra magnífica, aonde nós vemos aqui uma advertência. Como sempre repetimos, todas as advertências servem para nós. Homem com pressa no bem. Interessante, né? Quando nós descobrimos o Espiritismo, parece que nós queremos mudar o mundo, não é verdade? Ele diz, cujo passo não recua. Às vezes a gente quer seguir sempre adiante, e às vezes muita gente cai e não se levanta mais. Por isso Cassimiro diz da importância de nós recuarmos um pouco para analisarmos: o nosso caminho está correto? Estamos seguros do que estamos fazendo? Ele não consegue reparar, diz a quadra, o cão que ladra na rua. Isso quer dizer, às vezes, nós não damos importância para aquilo que as pessoas falam. O cão que ladra na rua significa as advertências que as pessoas nos trazem todos os dias, todos os momentos. E, de repente, nós nos vemos enfraquecidos, porque não soubemos dar valor às pequenas coisas que os companheiros e companheiras ou familiares que estão ao nosso lado vêm nos advertindo. E depois vêm as revoltas, vem o cansaço, o desânimo. Então o que Cassimiro nessa quadra vem dizer ao Chico é que é para ele ter calma, para ele acerenar o coração, porque tudo passa. É uma história que serve para nós também. Quantos ouvintes neste momento não estão como Chico? Cansados, sobrecarregados, exaustos, seja pelo momento da pandemia, seja pelos problemas no casamento, seja pelos problemas com os filhos, com os pais, consigo mesmo. Quantas pessoas neste momento não estão nos ouvindo, aflitos pelas preocupações do cotidiano? Então esta mensagem de Cassimiro Cunha também serve a você, serve a mim, serve ao nosso querido Sérgio, serve a todos nós que passamos pela terra e que precisamos de quando em quando de ânimo, de injeção de otimismo, de coragem para seguirmos adiante. E para o André encerrar essa mensagem, continua o professor Ramiro Gama, o médium lê e sorri. Consolado, retorna ao serviço da noite e segue para a frente. E a quadra ficou valendo por um ensino,
podendo ser encontrada no livro Gotas de Luz. Aquela história, ou melhor, aquela quadra, veio ao encontro do Chico, animando-lhe, dando-lhe a força, a coragem para persistir, para não reparar não naquelas coisas que podem desviar nossa atenção. Toda crítica, quando não é verdadeira ao nosso encontro, nós devemos superar. E se for verdadeira, devemos analisar, ver onde podemos melhorar, continuarmos a nossa jornada evolutiva. Um dos aspectos que eu gosto muito na vida do Chico é que o Chico ele tinha era uma pessoa muito verdadeira, muito franca. Então naquela noite ele transparecia não estar bem. E os espíritos naturalmente procuraram de alguma forma ver como podemos ajudá-lo. E viram nessa história. Então eu vejo nas duas histórias que nós vimos hoje, a do bilhar, de pessoas que chegavam às 7 da manhã e estavam lá até às 10 da noite, como essa história, contando um pouquinho acerca do desânimo, dos embates e das críticas que vêm ao nosso encontro, uma completa a outra. E ambas nos mostram que cada pessoa está num grau evolutivo e que eu não posso esperar do outro o que às vezes o outro não tem para me oferecer naquele momento. Então eu gostei muito da mensagem, muito pertinente aos dias atuais, muito verdadeira para as nossas reflexões, trazendo-nos um pouco de bálsamo, um pouco de persistência, um pouco de luz, e o foco central é continuarmos firmes na disseminação da mensagem do bem. E um outro ponto que nós podemos elencar também é que a humildade deva reinar em nossas atitudes no sentido de fazer o bem. Essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção nessas duas lições que abordamos no programa de hoje. É sermos humildes, escutarmos o próximo, procurarmos ouvir a mensagem, procurarmos corrigir os nossos defeitos, procurar assimilar quais são os nossos conflitos íntimos, para podermos dar passos mais seguros. Chico se entristecia, é natural, como Kardec também. Nas revistas espíritas, nós vamos ver Kardec, em determinados momentos, se defrontar com grandes perseguidores. E Kardec sempre dizia, quando as pessoas escrevem falando mal da minha pessoa, eu não respondo a ninguém, porque imagino que cada um pense o que quer. O importante é a minha consciência. Mas quando alguém fala sobre o Espiritismo, cabe a mim defender de unhas e dentes essa doutrina que tanto acredito e que tanto creio. Assim também era Francisco Cândido Xavier. Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa e eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a interagir conosco através do WhatsApp 19 997 782794. Anote aí, 19 997 782794. E eu também gostaria de convidá-los a conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você poderá encontrar este e outros programas com a minha apresentação, com o nosso querido Sérgio, por outros irmãos de ideal, que também estudam e apresentam no canal, diversos programas ao vivo ao longo da semana, programas gravados. Estamos com o Evangelho no Lar de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Se inscreva no canal. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar.
Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.